Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. E bem-vindo à continuação do estudo da carta de Paulo aos Romanos. Paulo encerrou o capítulo 3 com uma conclusão. Você já abriu sua Bíblia em Romanos? Então, acompanhe comigo a leitura do versículo 28 do capítulo 3. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Paulo mais uma vez usou a palavra pois. Sempre que esta palavra aparecer nos textos de Paulo, pare e veja por que ela apareceu. Essa palavra inicia uma conclusão do pensamento de Paulo. Paulo iniciou o versículo 21 dizendo: se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Não seria surpresa, então, que ele concluísse que um homem é justificado pela fé, independentemente de suas obras ou da obediência à lei. Mas, além de fazer esta conclusão, Paulo também perguntou se havia espaço para alguém se gloriar de alguma coisa. Se você compreender o significado da cruz de Jesus Cristo e o papel dela na nossa justificação, verá que não temos nada do que nos gloriar. Acompanhando o pensamento de Paulo, vemos que sua conclusão é que existe apenas um plano de justificação porque existe apenas um Deus. Deus tem um plano de justificação que serve para o judeu, para o gentio, para todos indistintamente. Os versículos 25 e 26 tratam especificamente deste assunto, referindo-se a pecados já cometidos. Isto inclui os pecados do povo do Velho Testamento que confessavam seus pecados, pondo suas mãos sobre a cabeça de um animal, que depois era sacrificado, representando a morte de Jesus Cristo. Paulo afirmou que existe um só Deus. Isto era muito importante para os judeus. Existe um só Senhor, e Ele tem apenas um plano de justificação que vale para todas as pessoas e todos os tempos, judeus e gentios, sem diferença. E a conclusão foi que somos declarados justos ou justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Isto, então, não deixa espaço para ninguém se gloriar da sua salvação. Ninguém pode dizer que foi salvo por causa de suas obras. Ninguém pode dizer que é responsável pela sua justificação. Aos olhos de Deus, existe apenas uma maneira de alguém ser declarado justo: a morte de Jesus Cristo. No capítulo 4, Paulo apresenta algumas ilustrações e depois retoma a questão de que há apenas uma maneira de chegar à justificação: pela fé em Jesus Cristo. E isto vale tanto para judeus como para gentios. Paulo inicia o capítulo 4 fazendo uma pergunta: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Existem vários termos na Bíblia com os quais precisamos estar familiarizados. Paulo usou várias vezes em seus escritos a expressão na carne ou pelas obras. Neste versículo, Paulo usa a expressão pelas obras. O que foi que Abraão descobriu a respeito das obras? O que Paulo quis dizer ao mencionar as obras? Vejamos, por exemplo, o que Paulo quis dizer quando escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que Paulo quis dizer por carne? Ele se referiu às obras da carne. Ao estudar as cartas de Paulo, compreendemos o que ele estava se referindo, o que ele queria dizer quando falava em carne e nas obras da carne. Tudo em mim que foge das bênçãos de Deus e da sua obra divina, tudo em mim que não é de Deus é da carne. Se eu pensar alguma coisa que não vem do Espírito Santo, nem das Escrituras, nem da maneira como Deus pensa, estou pensando de acordo com a carne, e estou agindo e pensando por mim mesmo, ou seja, na carne. Através das cartas de Paulo, compreendemos que ele concluiu que as obras da carne não são bons resultados, mas o fruto do Espírito é maravilhoso. Existe uma grande diferença entre o que ele chama de o fruto do Espírito e as obras da carne. Mas vamos voltar à pergunta com a qual ele iniciou o capítulo 4.
Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Paulo responde a esta pergunta no versículo 3 com outra pergunta. O que Paulo diz? Tinha uma coisa em Paulo que era muito bonita. Ele acreditava nas Escrituras como inspirada por Deus e por isso ele levantou uma questão. O que diz a Escritura? Paulo queria que eles entendessem que tudo o que ele estava falando sobre Abraão não era invenção de sua cabeça, mas tudo estava nas Escrituras. Paulo era assim. Tudo que ele dizia, e aqui a respeito de Abraão, isso vinha das Escrituras. O que ele aprendeu a respeito das obras da carne? O que as Escrituras dizem? No versículo 2 ele escreveu: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele está se referindo à pergunta que tinha feito no final do capítulo 3, no versículo 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? E no capítulo 4 ele perguntou se Abraão tinha algum motivo para se vangloriar. Ele tinha sido justificado pelas suas próprias obras, com o esforço da sua carne? Ou ele foi justificado pela fé? Essa foi a razão por que ele citou Abraão. Como dissemos em programas anteriores, a história da fé de Abraão vai do final do capítulo 11 até o capítulo 22 e 24 de Gênesis. Este relato conta aproximadamente 25 anos da vida de Abraão, descrevendo sua fé e o que é andar em fé. Sempre que encontramos alguma referência de fé no Novo Testamento, aparece uma citação de Abraão. Por isso, reflita sobre a experiência de fé que Abraão teve. Existem muitos aspectos da fé de Abraão. Quando estudamos o livro de Gênesis, conseguimos ter uma visão panorâmica da fé deste homem. Vimos que Deus apareceu 6 vezes para ele e que Abraão, em resposta a estas aparições, construiu 4 altares. Com o nosso caleidoscópio da fé, podemos acompanhar a jornada de fé de Abraão. Podemos dizer muitas coisas sobre a fé de Abraão, mas Paulo enfocou um incidente em particular e muito importante. Na verdade, não foi um simples incidente, mas uma das facetas da fé de Abraão que se encontra no capítulo 15 de Gênesis. No capítulo 15, versículo 6, lemos que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado ou creditado como justiça. Quando os apóstolos começaram a seguir a Jesus, ainda não criam nele. Eles só creram realmente quando Jesus transformou a água em vinho, naquele casamento lá em Caná da Galileia. Quando as pessoas chegam no ponto de crerem, será que é quando, numa cruzada evangelística, levantam a mão e tomam a decisão de crer? Olha, pode ser que sim, e pode ser que não também. A fé é uma jornada, não um destino. E nesta jornada, o ponto de crer pode ser uma crise. Abraão atingiu este ponto no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6. Deus tinha feito uma promessa fantástica para Abraão. Desde o capítulo 12 de Gênesis, vemos Deus falando com Abraão. Deus o convidou a olhar para as estrelas. Abraão tinha 75 anos. Sabe, é interessante isso. Imaginem Abraão que tinha 75 anos. Pois é, ele tinha 75 anos e ele não tinha filhos. Davi e Abraão eram o tipo de gente que prestava atenção nas estrelas. Por isso Deus disse para ele: você está vendo esse céu todo estrelado? Acho que mesmo naquela época eles já sabiam que o número de estrelas é infinito e impossível de ser contado. Com toda a tecnologia que temos e os mais desenvolvidos telescópios, a única coisa que podemos afirmar é que por trás destas estrelas que vemos há mais estrelas. Não podemos ver o fim, nem podemos contar aquelas que vemos. Quer saber o que Deus disse para aquele velho de 75 anos? Conte as estrelas do céu, se puder. Este será o número da sua descendência. Depois Deus usou a ilustração dos grãos de areia no mar e perguntou: ei, você consegue contar os grãos de areia? Se puder, saiba que este será o número da sua descendência. Imaginem, aquele homem tinha 75 anos e não tinha nenhum filho. A esta altura, seu nome ainda era Abrão, que significa pai de muitos filhos. Agora, imaginem este homem andando pela rua da cidade. Ele para junto a um poço e se apresenta: muito prazer, meu nome é Abrão. E aí a pessoa responde: Abrão? Puxa, o senhor deve ter muitos filhos, não é? E aí ele responde: não tenho. Mas você já reparou nas estrelas do céu ou nos grãos de areia do mar? E aí ele repetia a promessa que tinha recebido de Deus. Então, quando ele tinha 90 anos de idade, Deus trocou seu nome, que antes significava pai de muitos filhos, para pai de muitas nações. Ele passou a ser Abraão.
E aí, quando as pessoas o chamavam pelo antigo nome, ele dizia: desculpe, meu nome mudou, agora eu sou o pai de muitas nações. E as pessoas diziam: que bom, então o senhor já tem filhos? Bem, para dizer a verdade, ainda não. Mas você já reparou na quantidade de estrelas no céu ou de grãos de areia na praia? Ele acreditava na promessa que tinha recebido de Deus. Deus disse, e ele creu. E Deus respondeu a esta atitude de Abraão, dizendo: porque ele creu, eu o considerarei justo. Eu gosto disto. Temos observado até agora no estudo dos 4 primeiros capítulos de Romanos que a palavra que se destaca é justiça. Esses 4 capítulos contam que Deus é justo, contam o que Deus exige, contam o que Deus condena por causa da sua justiça e do seu caráter santo. Ele condena tudo o que não é justo. Eles contam o que Deus sabe. Deus sabe que jamais, nem em 1 milhão de anos, poderíamos ser justos por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, pelo esforço da nossa própria carne, como Paulo diz, porque a justiça que Deus exige de nós é que sejamos justos como Ele é. E isto é impossível de ser alcançado com o nosso próprio esforço ou com o esforço da nossa própria carne. E Deus sabe muito bem disto. Estes 4 capítulos nos falam o que Deus sabe. Deus sabe que jamais seríamos justos por nós mesmos. Por isso, eles contam o que Deus fez a respeito. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz, a fim de nos dar as bases sobre as quais Ele poderia nos declarar justos pela fé na morte do seu Filho. Estes 4 capítulos mostram o que Deus quer fazer, principalmente o capítulo 4. O que Deus quer que você e eu façamos é que creiamos nele quando Ele ensinar todas essas coisas. Assim como Deus disse tudo aquilo para Abraão, e o velhinho Abraão creu nele, Deus nos anunciou o Evangelho e quer que creiamos neste Evangelho. Quando cremos neste Evangelho, tornamo-nos filhos de Abraão e judeus espirituais. Todos os que têm esta fé e que respondem ao Evangelho e creem em Deus passam a ter a mesma doença que Abraão teve. A Bíblia chama esta doença de fé. O versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis mostra a característica da fé de Abraão enfocada por Paulo nesta carta. Ele poderia ter destacado outros aspectos da fé de Abraão, mas foi este que ele escolheu. Abraão creu em Deus. Abraão creu na promessa de Deus. É isso que Paulo destaca no versículo 3, ao citar Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.